Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Obrigada por estarem aqui no último Clube dos Poetas Vivos deste ano, que hoje acontece no TBA. Quero aproveitar para agradecer ao TBA e a toda a equipa por nos acolherem. Estamos muito contentes por estar aqui e quero, antes de passar à minha convidada e lhe agradecer também muito, dizer que é a primeira sessão do Clube dos Poetas Vivos com língua gestual portuguesa e aproveito para agradecer de coração a presença da Ana Silva e da Ana Rita, as nossas intérpretes de língua gestual portuguesa. Hoje tenho comigo a Ellen... Opa! Quando falo o teu nome, há logo aqui uma manifestação. Tenho comigo a Ellen Pirauaçu, poeta convidada do dia de hoje, a quem agradeço muito. Já nos cruzámos noutra conversa há algum tempo e eu fiquei maravilhada e, portanto, é uma alegria grande terminar o ano em beleza. Obrigada, Ellen, por teres vindo. Agradecida. Eu vou fazer uma pequena, como faço sempre, uma pequena apresentação da Ellen e lerei alguns poemas e depois conversamos e abriremos a conversa como costuma acontecer. Ellen Pirauaçu é poeta e pensadora indígena brasileira do povo Açu-Cocal, em Alagoas. É pirá, bicho, rio, árvore, vento, mata atlântica, água, raiz, espírito e semente. Integra várias revistas e coletâneas, entre as quais Volta para a Tua Terra, uma antologia de poetas antirracistas e antifascistas. A sua prática relaciona arte, poesia, crítica, ensaio, bons encontros, banhos de rio e conversa com flores. O seu livro, um livro de terra, saiu na Urutau em 2023. Tem um outro primeiro livro, do qual também falaremos. É investigadora e faz doutoramento em Portugal. Penso que é uma biografia curta, mas, enfim, dentro do possível, reveladora de quem és, Ellen. Queria, se calhar, começar por ler 2 ou 3 poemas teus e depois falávamos um bocadinho. Nota de pesar. Prestamos reverência a todas as entidades de rabo de peixe que foram capturadas e servidas em prato nacional como acompanhamentos de folclore. Nossas condolências às barbatanas presas nos lixos, nas borrachas, alumínios e plásticos caídos da última queda do céu no mar. Manuais escolares. Na sala de aula, um rapaz exibe orgulhoso sua borracha branca de apagar nomes e histórias. O menino, muito gentil, também empresta para toda a classe suas canetinhas coloridas de pintar invasores genocidas como heróicos descobridores. Sua caixa de lápis só tem uma cor de pele. Entretanto, muita variedade em cores de sangue das ex-colónias. Nova MPB. Duvido que um índio descerá por uma estrela. Ele vai brotar do chão. Este último poema que eu li, eu escolhi-o porque chegámos, penso eu, a falar sobre isso. Algumas pessoas se calhar reconhecem, é uma canção muito conhecida que o Caetano Veloso canta, que a Maria Bethânia também canta, que se chama Um Índio, que é uma canção muito bonita e em que se diz um índio descerá por uma estrela brilhante. E eu acho que esta reescrita é especialmente potente, daí também querer terminar este primeiro momento com ela. Ellen,
Se calhar começávamos, para também nos aproximarmos de ti, por falar de uma coisa que eu gostava que também estivesse na nossa conversa, que é a noção de tempo. Que para nós, enfim, se medem em calendários e horas e meses, e eu sei que para o teu povo e para ti, essa noção é uma noção um bocadinho diferente, não é? Tem mais a ver com ciclos. E para depois te poder perguntar sobre os teus ciclos, eu gostava que nos explicasses um bocadinho como é que funciona, como é que é. Tá certo. Então, antes de mais, Chandaputuna, boa noite, na língua ancestral. Estou muito alegre de estar aqui, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar nesse último do ano e agradeço muito a presença de todas as escutas, as atenções, agradeço essas intérpretes maravilhosas que desculpa, eu estou prestando atenção, você está falando, eu estou assim, ó. que são as poetas das mãos, então também agradeço muito a presença e a disponibilidade. E, bom, antes de começar a responder, eu peço licença. Eu faço uma coisa que, no geral, a gente faz na nossa tradição, em muitas tradições indígenas brasileiras, a gente não entra em nenhum lugar sem pedir licença, né? A gente não entra num rio para pescar sem pedir licença, a gente não entra numa mata sem pedir licença. E eu acredito que cada ser humano é uma floresta, é um universo, é um espaço que a gente precisa pedir licença para começar. Então, eu peço licença para vocês, para a gente estar junto, e eu queria pedir licença lendo um poema, lendo umas palavras ancestrais, para a gente entrar junto um pouco nesse espaço. Posso? Com licença. Chama-se Lembra-te, de uma poeta Mojave chamada Joy Harjo. Lembra-te. Lembra-te do céu sobre o qual nasceste. Aprende cada uma das histórias da estrela. Lembra-te da lua. Aprende quem ela é. Lembra-te do nascimento do sol ao amanhecer. É esse o ponto mais forte do tempo. Lembra-te do poente e da sedência à noite. Lembra-te do teu nascimento, do esforço que a tua mãe fez para te dar forma e respiração. És uma prova da sua vida, e da dela, e da mãe dela, e da mãe dessa. Lembra-te do teu pai. Também ele é a tua vida. Lembra-te da terra cuja pele és. Terra vermelha, terra negra, terra amarela, terra branca, terra castanha. Nós somos a terra. Lembra-te das plantas, das árvores, da vida animal, que tem todas as rodas, suas tribos, famílias, histórias também. Fala com elas. Ouve-as. São poemas vivos. Lembra-te do vento. Lembra-te da tua voz. Ela conhece a origem desse universo. Lembra-te de que és todas as pessoas e todas as pessoas são tu. Lembra-te que és esse universo e que esse universo és tu. Lembra-te que tudo está em movimento, está a crescer, és tu. Lembra-te que é daí que vem a linguagem. Lembra-te da dança, que a linguagem é, que a vida é. Lembra-te. E lembrando, e aqui ela fala muito sobre os ciclos, né? E o tempo sendo um grande marcador, o sol, o poente, sendo um grande marcador de tempo. E quando a gente fala da noção de tempo, né, essa ideia de calendário que a gente conhece, esse calendário gregoriano que a gente conhece, né, que tem 12 meses, ele não respeita exatamente a noção de ciclos, né? E daí depois a gente vai para um ciclo mais interno, que é aquilo que a gente também já trocou um pouco. Mas muitos, por exemplo, no meu povo, o calendário é definido a partir da colheita, do plantio e da colheita. Então, quando começa o ano é quando se pode plantar. Então, a noção de tempo e de temporalidade, ela não está marcada a partir de um começo no dia 1º de janeiro e termino no dia 31 de dezembro, né? E até aqui mesmo na Europa, pensando nessas tradições mais ancestrais, quando se pensa o calendário através das luas, por exemplo, que eu acho que possivelmente é o jeito mais eficaz de se pensar um tempo, porque uma lunação inteira é um ciclo inteiro, né? Se a gente pensar o que faz uma lua,
ela faz todo um movimento de ir crescendo e depois tá cheia e diminuindo. E talvez a gente se lembre que no corpo da gente, o que faz a Lua com as marés, né? O que a Lua faz com as águas? Alguém faz ideia? Lembra do que faz a Lua com as águas? Quem mora perto da praia, quem mora perto de água, o que a Lua faz com as águas? Ela muda as marés, ela altera as águas, né? E dizem que o nosso corpo tem essa matéria essencial, que é a água, né? Então, a gente também é ciclo e a gente também se regula por essas águas. Pensam que é só a Terra, é só o planeta, é só o mar, não sou eu. Só o mar que vai se... Só o mar que recua, não sou eu. Portanto, pensar o ciclo é pensar como a natureza, isso que a gente é, e acho que talvez essa seja a primeira parte importante, para além de entender o tempo, que tempo é uma noção absolutamente abstrata mesmo e ocidental, mas entender o que nós somos enquanto o que a gente pensa que é. Então, na maior parte das vezes, somos humanos e a ideia de humanidade sempre foi muito separada da natureza. E se a gente lembra que a gente é natureza, a gente lembra que a gente é ciclo, que a gente vive a partir dos ciclos. E acho que todo mundo aqui já viu uma criança nascer e já foi até o final, ou alguma coisa que foi pelo meio, mas enfim, que a gente está sempre no começo, no meio e no começo, como diz o Nego Bispo, porque aqui a gente não pensa o fim, né? A vida não acaba quando acaba, porque nessa ideia de acabar. Portanto, tudo está no ciclo, né? Quando uma folha cai no chão, tudo bem que aqui na cidade o povo faz isso, pega, bota num saco de lixo. Pega folha, material orgânico que pode ir para o chão, ajudar ali, pega, bota tudo num saco, faz um monte de saco de lixo e joga fora. Mas se você observar o que acontece com ela desde a queda até o momento que ela está no ciclo das coisas. Ela vira terra, ela volta para a terra, ela vai participar da vida de outros seres, né? Então, acho que antes de pensar tempo, é pensar quem somos nós no ciclo das coisas, para pensar o tempo, né? Acho que é isso, para começar. Obrigada, Ellen. Sem querer também pôr-te esse peso de estares a explicar e a falar só sobre... Eu quero que fales sobre a tua poesia, mas é um bocadinho inevitável, claro, não irmos a esse ciclo inicial, se quisermos, não é? Eu gostava que falasse um bocadinho sobre como é que a escrita, que me parece a mim, enquanto tua leitora e fã, como é que a escrita também acompanhou uma espécie de compreensão tua do que era a tua ancestralidade e a tua identidade, não é? Porque tu és brasileira, o Brasil vive um processo muito violento, também foi um país colonizado e, portanto, isso está, obviamente, na sua gênese, não é? Mas vive um processo também muito violento em relação ao povo indígena. E gostava que falasses um bocadinho, se for possível, eu sei que é um assunto muito grande, mas como é que a poesia surge como forma também de pensar essa dimensão? Obrigada pela pergunta. Você vê que os dois livros, tanto o Ixaigara Voltando para Iquá e o Urucotiara, são dois livros que têm a língua ancestral que estão ali de alguma forma, né? Porque eu não sei, talvez se vocês sabem, mas eu vou trazer essa informação aqui. Olá! Tem uma pessoa aqui, que é bastante conhecida de vocês, que chama Marquês de Pombal, que ele no século XVII, ele criou um decreto que extinguia entre muitas outras coisas, né? Ele criou um diretório que proibia que nós falássemos as nossas línguas, né? E que ele institui a língua portuguesa como língua oficial e que a gente devia não falar, e quem falasse a língua era castigado e tudo isso. E eu sou de um povo indígena do Nordeste brasileiro, e o Nordeste brasileiro foi a costa onde os navios, as naus chegavam, né? Onde de fato começa a invasão da Mata Atlântica e dos nossos territórios. Então, nós fomos os primeiros, eu digo, porque hoje se fala muito, pensa assim, indígena, né? Aí o povo já conecta lá com a Amazônia. Aí pensa logo no indígena Amazônia, mas, na verdade, eu venho de um povo que está há mais ou menos 5 séculos resistindo a esse tipo de invasão. E a primeira invasão, de fato, é cortar a língua. Eu até recentemente fiz um texto sobre isso,
que a primeira forma de separar a gente de quem a gente é uma língua. E, por isso, mais uma vez, eu estou muito comovida da gente ter intérpretes de Libras e a gente ter tantas línguas dançando aqui juntas, né? Porque a gente tem a língua portuguesa que se fala no Brasil, a gente tem a língua gestual portuguesa, a gente tem a língua ancestral, que é o tupi antigo. Então, compreender uma língua, estávamos conversando mais cedo, é compreender uma forma de ver o mundo, né? Uma língua é uma forma de ver o mundo. E quanto mais eu me aproximava dessa língua, porque essa língua foi proibida no meu território e a gente foi proibido de falar. Portanto, ninguém fala essa língua no meu território. Eu e a juventude e as pessoas que estão fazendo, eu não gosto dessa palavra, mas seria trazer de volta a língua, né? Fazer um resgate, não é exatamente essa palavra, mas trazendo a língua de volta para perto, eu comecei a aprender coisas que são muito além dessa ideia de humanidade mesmo, né? E aí eu estava até comentando mais cedo. A Nathalie Dias, ela vai contar que ela é um rio, por exemplo, né? E que ela diz assim, olha, o Rio Colorado é o rio mais ameaçado dos Estados Unidos, é uma parte do meu corpo. Então, e aí ela vai dizer que o rio é uma palavra na língua dela, tem vários significados, e o rio pode ser alegria, pode ser felicidade, pode ser abraço. E eu percebi que a língua ancestral funciona um pouco assim. Ela tem uma dimensão bastante concreta e conforme você vai trazendo ela para perto, mais vão acordando percepções de mundo que são muito diferentes. A língua portuguesa é linda, mas a língua portuguesa pensa o mundo de uma forma, assim como o inglês, o alemão. E quando você entra numa língua ancestral, é quase como se você conversasse com a terra. É quase como se você, pelo menos a minha percepção é de que eu estou ouvindo da terra, de que eu estou percebendo daí. Então, o interessante é que esse primeiro livro foi publicado aqui em Portugal, quando eu cheguei nesse país. E foi muito engraçado, porque eu sempre gostei de escrever, sempre li, enfim, sempre fui e sempre quis ser escritora. Eu acho que não gosto muito da palavra sonho, porque, enfim, sonho é uma coisa que parece que a gente não realiza, né? Eu gosto de pensar que eu imagino, que eu planejo, mas eu tinha o desejo de ser escritora, sempre tive. Mas eu venho de uma periferia, eu venho de um lugar muito empobrecido, e esse tipo de coisa não era para mim, não era para nenhum de nós, né? Então, então você vai deixando isso de lado, os sonhos, essas ideias. E aí, quando eu chego em Portugal, uma amiga me convida para publicar essa antologia, Volta para a Tua Terra, e eu mandei um texto. E aí ela começou a olhar e falou, bom, pera, você tem mais disso? Eu falei, tem um monte, porque eu estava estudando a língua ancestral junto com os parentes do território. E, de repente, eu comecei a perceber que essa língua se embolava na língua portuguesa de um jeito que eu não sabia explicar. O primeiro livro de poesias tem muito mais tupi do que esse, porque foi mesmo praticamente acordar uma coisa dentro. Foi muito intenso. E foi interessante porque foi lançado aqui, porque foi tudo que eu queria era, né, que eu pensava, era ser escritora, mas a partir de um lugar e de uma ferida muito difícil para mim, que é estar em Portugal como uma pessoa indígena. Então foi um paradoxo, assim, e ao mesmo tempo foi um presente, porque a partir disso eu comecei a olhar também, tanto que esse segundo livro, eu costumo dizer que eu estou mais briguenta, porque a Teresa leu ali uns 2 poemas que eu mesma, quando eu estou em frente a público, assim, porque é meio bélico mesmo, né? E não é nada pessoal com os portugueses, é uma coisa ancestral mesmo, sabe? Não é com vocês, é mesmo uma coisa ancestral de que isso está nos manuais escolares, isso está no dia a dia, isso está no padrão dos descobrimentos. Então, é uma coisa que me desconcerta. Então, eu acabei fazendo isso de forma mais incisiva, mas eu já tinha essa primeira publicação, que era esse reencontro comigo mesma, fazer as pazes comigo mesma, e foi muito engraçado, porque foi aqui, foi na Raiva, a partir desse território. Então, foi um processo interessante, eu diria. Bonito, não sei. Mas interessante, sem dúvidas. Ellen, e só é uma curiosidade que eu tenho, que é a tua aproximação à língua tupi, que está no teu primeiro livro, se puderes falar sobre isso, é uma coisa bastante pessoal, mas quer dizer, pelo que percebo, há uma parte da tua vida, enquanto jovem, adolescente, etc., em que
havia, como imagino que acontece com muitas pessoas indígenas no Brasil, havia uma grande dualidade em ti, não é? Por um lado, tinhas uma parte da família branca, por outro lado, uma parte da família indígena, e no Brasil isso é realmente um conflito muito grande, há muito preconceito. Quando é que tu tomas essa decisão de te aproximares da língua? Foi mais recente ou foi já em... É recente. É recente. É recente e é isso, né? Como eu também costumo dizer, né? Tem uma fabricação. O brasileiro é uma fabricação. Antes de ser brasileira, eu costumo dizer que eu sou Vassu, que essa é a primeira nação que eu conheço. Então, não sei, eu fico pensando que quando a gente olha para essas... Estou tentando colocar isso numa outra... Mas, enfim, a gente pode continuar e daí eu já organizo isso melhor, assim. Acho que sim. Okay. Ótima resposta. Queria, ainda voltando à questão do tempo, só porque li um texto teu e li depois, entretanto, algumas coisas que também o Ailton Krenak, que também é um autor maravilhoso para procurarem, ele é bastante conhecido, mas quem não conhece, Ailton Krenak, Futuro Ancestral, leiam. Cacauerá, que é um escritor indígena e que fala também sobre o tempo, diz, a dada altura, que o tempo é um espírito que tem o seu ritmo coordenado pelo coração. E, se eu estiver a dizer mal, por favor, diz-me. E quando os Caraíba, portanto, os brancos, não é, trouxeram a grande noite, jogaram esse espírito no esquecimento. Eu queria que me dissesse qual é a consciência, digamos assim, portanto, em relação ao teu povo Açu, por exemplo, dessa perda, desse esquecimento, desse roubo, no fundo, que foi feito. Isso é uma coisa que está nos escritos, nas partilhas, na transmissão entre as pessoas? A consciência desse esquecimento é presente? Não, eu sinto que o esquecimento é um processo histórico, né? E é um processo intencional histórico. Então, a gente deixa de falar a língua, eu costumo dizer que a gente acorda a língua, né? A gente reacorda a língua, mas a verdade é que lá a gente precisa obrigar, inclusive, para ser identificado como indígena, né? Como você estava falando dessa pergunta anterior, que é muito complexo, porque é uma discussão muito grande e que ela tem mesmo questões e nuances que são bastante difíceis, assim. Mas eu sinto que a nossa relação com o tempo, hoje, é muito mais... ela é muito mais guiada pela visão ocidental, porque a colonização invade os territórios e ela está na nossa vida até hoje. Então, a gente seguia por esse calendário, só nas nossas tradições que a gente pratica em sigilo para nós mesmos é que essa noção é mais distorcida, ela vai para um outro lugar, né? Mas a verdade é que poucas pessoas, e isso, de novo, voltando à pergunta do pertencimento, porque é mesmo, para mim, é uma questão assim, bastante difícil. Porque você tem quando você olha para o seu pertencimento e você vê como a sua cultura foi estraçalhada e como a sua cultura é bonita, que eu acho que é a coisa que para mim é mais difícil, assim, a minha cultura é muito bonita e ela foi proibida e ela foi repartida e ela foi, né, estraçalhada. Então, a vontade de voltar para isso, a vontade de olhar para isso é muito grande, mas ela vem agora. O meu pai, por exemplo, ele fala um monte de termos da língua tupi, mas porque ele aprendeu e não porque ele acha que é tupi. Ele acha que faz parte da língua, né? Como dentro do território alguns termos, alguns nomes, alguns objetos, você vai ter no nome original. Por exemplo, no Brasil, talvez quem conhece o Brasil, a toponímia do Brasil é praticamente toda tupi, né? As cidades, os nomes são nas línguas ancestrais e é o que eu costumo dizer. A gente só precisa se lembrar, voltando para a Georrádio, né? A gente só precisa lembrar que esses nomes estão aqui e, como eu costumo dizer, não somos herança, que é o que as pessoas costumam dizer, né? Isso aqui é uma herança indígena, e isso também era um grande paradoxo para mim, porque uma herança é aquela pessoa que já morreu, né? A pessoa morreu e deixou uma herança para você. Então, eu falava, isso é uma herança indígena. Eu tinha uma pessoa dentro de casa que falava o tempo inteiro, nós somos indígenas. Você é indígena, porque meu pai fazia questão faz até hoje, de fazer essa afirmação. E você está o tempo inteiro ali, o Estado brasileiro dizendo, não, morreram, acabou, foram, fizeram, não são mais. Então, é muito difícil, porque você sabe que você existe,
você sabe, e aqui em Portugal a minha pesquisa se volta por causa disso, porque eu chego na sala de aula e essa parte que eu estou brigando é muito para a universidade mesmo e para esses aparelhos, que eu chego na sala de aula no primeiro dia e a gente se apresenta, e eu falo de mim, eu falo do meu povo, aí o professor puxa um livro assim e diz assim: mas eu li no Hans Staden que os tupinambás estão extintos. E de uma violência assim sem tamanho. Eu li num livro do Hans Staden, né? Assim, enfim, não sei se alguém conhece esse livro do Hans Staden, mas uma das coisas que a gente mais que alguns pensadores indígenas contemporâneos dizem é que o Staden tem um livro aqui que ele é um super-herói, assim, ele não foi comido pelos tupinambás, ele foi ao Brasil 2 vezes, ele voltou, ele criou uma biografia maravilhosa sobre si. Uhum. E o meu professor acredita nisso. Eu acho ótimo. E os nossos parentes costumam dizer que, porque é a questão da antropofagia, né? Naquele tempo se praticava essa tradição. E aí ele diz que ele escapou da antropofagia. E os nossos parentes diziam que a antropofagia é um sinal de profundo respeito pelo nosso inimigo, que é matar o inimigo e consumir o inimigo, porque você quer as qualidades do inimigo para você. E o Hans Staden se sentindo maravilhoso, e os parentes dizendo: a gente não comeu o Hans Staden porque ele era um cagão, porque ele era um medroso. É, tipo, basicamente isso. Uma refeição fraca, Uma não era? refeição fraca. Você vai comer uma coisa que vai te enfraquecer. Muito bom. E ele, pronto, mas aqui, ó, o Hans Staden falou esse livro que não tem mais tupinambá. Eu falei: que maravilha. Que incrível que tanta gente saiba mais de mim do que eu mesma, né? Que incrível que tantas pessoas possam falar sobre mim melhor do que eu. Isso é uma violência sem tamanho, isso é uma coisa que, para quem tem esse pertencimento, é muito difuso, porque é muito difícil. Eu cresço em casa ouvindo você é indígena e do lado de fora falando: isso aí é herança, porque eles faziam, porque eles não são mais. Então, tem um pouco disso nesse trabalho também, nesses trabalhos, né, que é um jeito meu de trazer de volta aquilo que eu sinto que... Não trazer de volta, mas trazer aquilo que está em mim, aquilo que vibra, que pulsa, com raiva também, que eu costumo dizer que nesse país eu escrevo com raiva, escrevo com fígado, que é uma coisa que é um poema que tem até no livro, que é esse poema aqui. Ele tá desenhado, ele fala Pindorama Atan, que é... Pindoramaguara seria aquele que vem de Pindorama, que é como a gente chamou o Brasil, né? Mas o nome ancestral do Brasil para o meu povo é Pindorama. E Atan é corajoso, seria uma tradução literal seria corajoso, mas na verdade numa tradução livre, numa tradução literal seria fígado duro, porque para nós o mais importante não é o coração, mas são os órgãos onde a gente pode processar as emoções da guerra, as emoções da raiva, porque é o que importa para um guerreiro. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui descobrindo, né? Fui entendendo assim, esse fígado, escrevo com fígado, mas faço questão de dizer, porque também é uma forma de... Sei que estou concatenando aqui outros assuntos, mas é uma forma de dizer que esse livro, a segunda parte desse livro é muito bélica mesmo. Eu estou aqui dizendo coisas muito duras, com poesia, mas eu estou dizendo coisas muito duras porque é muito duro para mim. Esse país é muito duro para mim também, né? Tá aqui e dialogar com esses olhares, com esses pensamentos ou com essas certezas sobre mim é muito difícil. Abrir um manual escolar e ver uma imagem indígena completamente descontextualizada é muito difícil. Ouvir coisas e ver coisas, e café, guarani, não sei o quê, e você vê aquilo quase como é muito violento, é muito difícil. Então, portanto, aqui eu escrevo mesmo com fígado duro, assim, com um pouco de raiva. E é isso, acho que eu trouxe para a literatura um pouco porque, na verdade, para mim, são livros de contingência mesmo. Eu não tinha mais para onde escoar tanta raiva, eu não tinha mais para onde escoar tanta insatisfação de tudo que eu estava vivendo aqui, desde o primeiro dia que eu botei o pé na sala de aula e ouvi desse professor isso. Então, aqui é uma resposta e parece que eu estou sempre respondendo. Eu estou sempre respondendo. E eu quero mudar isso também. Não quero mais responder.
Porque, no fundo, a gente que é racializado e tal, as pessoas colocam a gente sempre num lugar do... Toma aqui, ó, vamos falar sobre essas coisas, vamos responder. O que você acha disso? Olha, veio isso na televisão, toda hora na internet. Você já comentou esse ginásio aqui, que está pintando a cara? Todo dia. Eu recebo um monte disso. E eu não quero mais responder. Eu quero poder trazer... Eu quero poder ouvir a terra e poder... ouvir, fazer isso que eu gosto de, né? Eu quero ouvir a terra e quero escrever com a terra, quero sentir, quero estar mais nos ciclos, e aqui eu estou sempre na resposta, que é uma tarefa importante, mas que também é isso. Só para dizer que esse livro é dividido em duas partes, e a primeira parte é um tempo mais de terra, que é quando eu estou no Brasil. Então, todos esses poemas que falam de terra, de amor, eu estou em casa. Eu estou com o pé na terra, eu estou lá. Eu ia perguntar isso também para te dar espaço para... Porque estava a ouvir-te e estava a pensar que mesmo esta... Acho que é bom também pensarmos sobre isso, mesmo esta disposição, não é? Dos encontros, das conversas. Há qualquer coisa que é muito de tu dares e de alguém receber, obviamente que há sempre uma troca, não é? Mas pode ser muito esgotante, não é? Pode ser muito violento, e estava a pensar também nas perguntas que te estava a fazer e a pensar... Se calhar vou resgatar aquele teu poema breve que é Não é a minha revolução se eu não puder dormir, que eu acho que é maravilhoso, e está ali a Gisela, que também falamos muito do descanso. Gostava, enfim, dando-te esse tempo também de respirar e de pensar... esta questão de não é a minha revolução se eu não puder dormir também é muito sobre... Como é que eu vou fazer a revolução se eu não estiver nutrida, não é? Claro. Se eu não estiver viva, se eu não estiver capaz. E então gostava só que falasses um bocadinho também como é que tu encontras neste país, que é um país, no fundo, onde tu estás e onde tens afetos, claro, mas que também é tão violento, como tu estavas a dizer, por onde é que tu... por onde é que navegas para encontrar esses lugares de nutrição, de repouso, para depois... a raiva também poder sair com um bocadinho mais de colo, não é? Tem um autor brasileiro chamado Siddhartha Ribeiro, na verdade é um neurocientista, mas ele tem um livro chamado Oráculo da Noite. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele vai falando um pouco sobre a importância dos sonhos na história da evolução humana, né? A importância de sonhar e de dormir, né? E como é que o aparelho... E ele começa escrevendo o livro porque ele chega para fazer um doutorado e ele passa, sei lá, os primeiros 6 meses da universidade dormindo, horas e horas a fio, sem entender da necessidade que o corpo tinha de dormir. Parecia que aquilo tinha regulado qualquer coisa de uma função dele. E na nossa sociedade, e aí eu gosto, é um assunto que eu adoro conversar, porque tudo é político e não tem jeito, assim... A gente vive numa sociedade que espera que a gente trabalhe, que a gente viva sem o nosso corpo. E, de novo, os ciclos estão aí, né? A gente sempre brinca, porque toda vez que a gente se encontra, Gisela, as meninas, eu digo qual é o período do ciclo menstrual que eu estou. Olha, eu estou na TPM, ou eu estou nesse momento. Por quê? Porque eu tenho um corpo. E porque eu tenho um corpo, é importante que as pessoas saibam que esse corpo também se expressa a partir do que está acontecendo aqui dentro. Então, eu faço questão de comunicar o meu ciclo para poder explicar para as pessoas que tudo bem também se você estiver no seu, ou se você estiver num momento diferente, mas que a gente aprenda e que a gente conviva, né, também, que a gente aprenda a conviver com os nossos ciclos. Só que esse mundo que a gente está, esse aqui que a gente vive, esse lugar onde a gente foi colocado sem nem ser perguntado se a gente queria, e não me perguntaram. Quando eu entrei nesse mundo, tanto acho que eu não consegui falar, não sei. Porque se eu pudesse falar assim, não, gente, mas me dá um número, me dá um RG, me dá um nome, né? Tudo isso está ali. E você entra automaticamente num sistema que te diz qual é o horário que você vai acordar, quanto tempo você passa na escola, o que você vai comer. Então, e quantas horas você deve dormir? Porque tem um negócio aí que diz, 8 horas de sono por dia. Alguém disse. Alguém diz, né? E eu fico me perguntando, porque às vezes tem dias, por exemplo, numa TPM, que eu preciso de 12. Eu preciso de 12 horas na cama. Nem sempre dá. Mas se a gente não pode, se a gente não tem o espaço para o nosso corpo desenvolver a nossa necessidade e subjetividade, a gente está trabalhando para uma máquina, a gente está trabalhando para um sistema. Então, como é que eu vou... também é aquilo que tem uma filósofa indígena da Guatemala que ela diz: não se pode fazer revolução com corpos tristes. Não adianta eu querer
mudar alguma coisa se eu estou doente, se eu estou adoecida. Então, eu acho que o meu movimento, que eu tenho tentado, tanto na minha prática, quanto, mas acho que é uma coisa muito geral e que é justamente tentar subverter um pouco essa lógica do eu tenho que estar, um pouco que a gente estava conversando mais cedo, né? Do vamos estar, a gente tem que estar, a gente vamos trabalhar, vamos fazer, mas vamos estar presente, vamos estar no ciclo, vamos estar junto, vamos estar com a gente, né? E eu sinto que quando a gente está, e por que nós estamos imersos nesse sistema, a gente não tem escolha, a gente não tem escolha. Então, a hora que você vai acordar, a hora que você vai dormir, e se você vai dormir, e eu nem vou entrar nesse tema aqui com vocês, que é a cidade, que é o barulho, que são as luzes, que são tudo aquilo que nos desconecta do tempo da gente. Não sei, tem uma galera, todo mundo, muita gente que eu conheço, né, por razões óbvias, muitas, e isso não é uma questão, mas que tomam muitos remédios para dormir, que se desconectaram dos ciclos do seu próprio sono, do seu próprio tempo. E isso vai criando um descolamento da gente, da nossa natureza, do que é a natureza, e vai trazendo a gente para uma, como o Ailton fala, né, uma subjetividade zumbi, assim, que a gente só vai reproduzindo coisa. Tem que dormir 8 horas, então toma um remédio e vai dormir 8 horas. Aí acorda e como é que a gente segue isso? Então, eu tenho um parente também que mora aqui no Porto, que é Cuna, que ele diz que ele é um contrabandista e qual é a outra palavra? Mas eu gosto de pensar também que a minha ação no mundo é pela rebeldia. É uma rebeldia doce, é uma rebeldia poética, mas eu tento o máximo possível questionar essas estruturas. Por quê? Né? Mas isso também é um lugar de que eu posso fazer isso hoje, né? De que eu estou num espaço, mas eu acho que sempre que possível eu estou questionando as estruturas e estou tendo tempo para respirar, estou tendo tempo para dormir, estou tendo tempo para... Querem uma poeta que conversa com a terra, me enfia na cidade, me dá 30 horas de trabalho. Como é que eu vou? Como é que a gente vai? Não vai ser de verdade. Então, se eu não encontrar esses espaços dentro de mim, que são, né, que eu acho que é o que dá para fazer na cidade, que é se conectar com o ciclo para entender quem é. Se eu não encontrar esse espaço dentro de mim, eu não tenho o que fazer, eu vou me perdendo, eu vou virar concreto, igual tudo isso. Eu vou virar mais um andar de um prédio. Aí não precisa. Aí não tem necessidade. Vou ler alguns poemas da Ellen. Direito à literatura. Antes, muito antes, já desejava publicar poesia, mas sobreviver era a ordem do dia. Me calei. Estava aqui a pensar que eu marquei os bélicos, não é? Tá tudo bem, tá tudo certo. Marquei os bélicos. Tá tudo bem, eu acho que tudo bem. Também sou eu. E é que hoje eu não estou nada bélica, mas a gente pode... Vamos a isso também. Não, eu acho que é isso. A gente tá... Quando você falou da nova MPB, é doce, mas é bélico também, claro. Né? Porque o Caetano Veloso é um nome importantíssimo e, né? Tudo bem. Eu amo Caetano, adoro, escuto Caetano demais. Rita Lee, mas não... Tem certas coisas que não podem mais ser... Percebe? Elas não podem mais ser naturalizadas. Primeiro que índio não é uma palavra que nos defina, né? Que nós hoje, já como movimento indígena, já reivindicamos uma atualização da linguagem. E essa ideia de que um índio vai vir de uma estrela... Gente, calma. Sabe? O indígena é a terra, a gente está conectado à terra. Então, tem uns parentes que vieram das estrelas, umas histórias de criação de que são filhos de estrelas, netos de estrelas, mas é outra gente. E a gente vem do chão. Então, essa ideia de que um índio... Não, estou aqui. Não sou nenhuma criatura mágica e mística. Sou só quem eu sou, entendeu? Então, não cancelo. Não estou cancelando Caetano Veloso. Caetano Veloso segue lá. Braga Romana. É dia de festa na Brácara Augusta. Barracas, cenários, roupas e comidas remontam e celebram o Império Romano. Sinto-me inquieta.
A terra se move debaixo dos meus pés. Reconheço o seu pulsar ressentido, e não é para menos. Parece que ninguém escuta há muitos séculos. Esse país deslembrou suas pessoas de como escutar chãos. Do primeiro andar, sussurros. Desço até à calçada portuguesa e o chão de Braga, em uma língua de lamentos, murmura e reclama, contando aos meus pés que suas histórias e encantados foram soterrados, moídos e esmagados pelas ruínas do Império Romano. Da Sé ao Sameiro, inventaram que quem veio primeiro foram os imperadores, e não os semeadores da terra. Desde então, tenho conversado com seus ancestrais. Embora não falemos os mesmos dialetos, entendemos-nos muito bem. Posso ouvi-los com os meus ouvidos que meus ancestrais emprestaram aos meus pés. Ontem mesmo, disseram-me que vocês não sabem mais a sua língua. Contaram-me também, muito aborrecidos, das pomposas festas que as pessoas dessa cidade preparam todos os anos para seus invasores romanos. Civilização, violência e invasão, no mesmo verso século. Contam-me seus chãos e as bruxas guardiãs que vocês não lembram mais os nomes. Todo o chão tem passado. Ruínas não inauguraram história. Há que se escutar a terra para voltar ao futuro, no presente. Eu moro em Braga. Vou traduzir esse texto. Eu moro em Braga. E tem até um do metal aí, que é o metal que fica chateando a eternidade. Braga é sino para tudo que é lado. Né? É o lugar mais católico, né, me parece. E tem essa festa da Bracaraú, para celebrar alguma coisa. E eu me lembro que foi o meu primeiro ano em Portugal. E eu ficava mesmo muito incomodada, mas eu não sabia por quê. Eu não sabia mesmo. Era mesmo uma coisa de uma conversa ali do meu pé com a terra, né? E depois eu fui entendendo e eu fui atrás dos ancestrais de vocês, né? Porque, como eu disse, a gente pede licença. E normalmente a gente pede licença para o ancestral. E aí eu vou assim, quem são os ancestrais dessa galera? Vamos lá. Aí, Império Romano... Em Braga? Como assim? Não, pera, vamos lá. Aí eu fui pesquisando e tem uns sítios arqueológicos, uns espaços que contam ali de uma presença humana, semeadora, uma presença humana na terra, que não é o Império Romano, não é essa ideia do que funda a civilização. Porque eu acho que o que está ligado é a ideia de que isso cria uma civilização. E a ideia de civilização, de humanidade, o Krenak muito bem diz isso, é uma invenção. Nós não somos a humanidade que nós pensamos que somos, mas é muito curioso como é que a gente pode glorificar a memória de um invasor, né, de um povo invasor, em detrimento daquele que está no chão da nossa terra. E eu me lembro do chão da terra de Braga raivosa, porque eu piso lá com o pé descalço. E eu posso dizer porque eu sei. Piso lá com o pé descalço e a terra raivosa. Raivosa, porque festa para invasor e os semeadores, e quem está na terra, e quem está ali, e quem veio das aldeias, e quem está nas aldeias, e quem cuida da terra. Essas pessoas precisam ser celebradas, essas ancestralidades precisam ser celebradas. E não reis, imperadores, né, gente? Aí, todo ano tem essa festa, eu até venho para cá, venho para casa das minhas amigas, posso ficar aí na casa de vocês? Porque não dá. Em Braga ainda tem umas coisas assim bastante... E eu escolhi Braga porque Braga é verde, porque Braga tem muita praia fluvial, porque Braga tem o Gerês ali do lado. Estou ótima. Mas a verdade é que esses ritos todos são muito difíceis, né? E eu queria abrir um parênteses nisso, só para vocês saberem, que eu adoro contar essas novidades, para vocês irem sabendo, né, das coisas. Tem um negócio lá em Braga chamado Tesouro de Braga, Tesouro, que está lá a cruz supostamente usada na primeira missa do Brasil. Pô, só queria fazer esse comentário. Tesouro de Braga. Vou só partilhar aqui mais um poema. Queda. Estou a olhar aqui para a minha querida Ana Rita. É uma
É uma partilha conjunta. O céu de plástico caiu sobre os mares de lixo. E agora procuram chamãs na internet para evitar o que se sabia. Ninguém quer segurar nada além do seu saco de mercadoria. É inevitável falar, obviamente, do que estamos a fazer à Terra, não é? Enfim, das alterações climáticas, toda essa violência. Mas antes de ir outra vez para a violência, Ellen, eu gostava de perguntar uma coisa que na altura, quando conversámos, e a Gisela também estava presente, tu contaste uma coisa que eu achei tão incrível, que é, porque eu também me relaciono muito com os sonhos e acho que nós desvalorizamos enquanto sociedade, pelo menos, enfim, aqui entre nós, sei que concordaremos em relação a isso, tudo o que diz respeito ao que não é visível parece ter menos importância, né? Há uma hierarquização do conhecimento, portanto a intuição não interessa e os sonhos também são vistos como uma manifestação menos, enfim, importante do que nós somos. E tu contaste que os teus sonhos mudam em função de onde estás e que isso tem um significado para o teu povo. E eu gostava que partilhasses isso, porque isso ficou comigo até hoje e eu acho que pode também ser um sinal de como nós estamos a viver. Eu acho que é... sabes de que é que eu estou a falar, sim, não é? Sim. Eu comecei compartilhando uma citação do Schopenhauer, que para mim é quando ele acaba com toda a psicanálise, toda essa ideia psíquica contemporânea, né, de humanidade, que ele diz assim, de sonho, né? Ele diz assim, os brancos dormem muito, mas eles só sonham com eles mesmos, né? Então, é quase como... Essa frase diz tantas coisas, né? Tanto com a ideia de sonhar consigo próprio, porque em muitas comunidades, em muitas nações indígenas, a grande maioria delas, eu diria, o coletivo é o que vem primeiro. E aí eu queria trazer também algumas outras definições, outras coisas que eu fui aprendendo pelo caminho. Recentemente eu tive um encontro com um parente cuna, e eu adoro o que ele diz, porque é uma coisa também que se fazia e eu não sabia que isso é uma tradição ancestral. Que quando uma criança acorda na aldeia, logo cedo, as pessoas vão para o meio da roda e elas vão logo para o meio da roda e a primeira coisa que se pergunta para uma criança é: o que você sonhou? E sempre há partilhas muito grandes das crianças e dos adultos sobre o que eles sonharam. Aí essa pergunta veio porque eu só perguntei assim: parente, como fala bom dia? Aí ele: bom dia? Como assim bom dia? Tipo, acordar, dar bom dia para alguém. Ele: a gente não tem essa palavra. E por que ele? Porque a gente não dá bom dia, a gente pergunta: o que você sonhou? E eu achei isso tão... Porque isso em muitas tradições, né? Então, dependendo do lugar onde... Aí digo por mim, né? Dependendo do lugar onde eu estou, os sonhos também se alteram. É quase como se... Eu sou... Já disse, né? E vocês também são, vamos lembrar disso. Nós somos a natureza. E a gente está dentro de um ecossistema, eu costumo me apresentar a partir de bioma. Não sei se vocês conhecem esse conceito de bioma. Mas, por exemplo, o meu bioma é a Mata Atlântica. Eu nasci no bioma da Mata Atlântica. E tem gente que nasceu no bioma da Amazônia. E o bioma cria cultura, né? O bioma gera sonhos. E, inclusive, pensando nessa coisa da revolução e dormir. Dormir é essencial para criar, para pensar, né? Então, pessoalmente, quando eu estou em determinados espaços, em lugares, os meus sonhos mudam. E é muito simbólico e me remete muito a essa ideia que eu trouxe, né, do Davi também, que é: eu tenho sonhos muito mais coletivos quando eu estou na Terra. Eu sou muito mais a Terra quando eu estou na Terra. Quando eu estou nesses espaços, é mesmo muito sobre mim ou sobre alguma coisa que... Enfim, é uma experiência muito... É uma experiência muito intensa, mas eu queria trazer uma outra... Pensando em sonhar, né? Já que está vindo e é bonito. O Davi fala uma coisa muito bonita também, que ele diz assim: vocês deviam sonhar a Terra porque ela tem coração e respira. E eu gosto de pensar que a gente devia sonhar a Terra,
porque ela tem coração e respira. E parece uma perspectiva animista, detesto essa palavra. Detesto essa palavra, perspectivismo, animismo, enfim. É porque não fui eu que escrevi sobre mim, não é, entendeu? É só isso. Não tem, tá tudo bem, podem ir lá antropólogos, usem lá seus termos. Eu prefiro termos que são trazidos por pessoas indígenas, né? Que para mim é mais fácil. Então tem essa perspectiva meio animista, né? Como se pode pensar. Mas se a gente, isso é muito básico, né? Se nós somos a natureza, se nós somos a natureza, se a gente está no corpo dessa terra, nós também somos essa terra. Se a gente tem coração e respira, a terra também tem coração e respira. É uma coisa muito... Portanto, sonhar a terra, né, nada mais é do que estar presente, estar vivendo esse espaço que não é essa realidade inventada, ou esse espaço que tira a gente do nosso estado natural, que é a natureza, que é ser natureza. Né? Não sei se respondi. Respondeste muito. E aproveitar, se calhar, para abrir a conversa ao público. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma partilha que queira fazer. Gostava de perguntar uma coisa. Sim. Talvez a palavra que eu ouvi... desculpa. Talvez a palavra que eu ouvi aqui mais hoje foi tempo. Bom, eu, aqui há uns anos atrás, para escrever poesia, tinha frequentemente problemas de inspiração. E depois descobri, quase por acaso, uma coisa que foi muito útil, que eu gosto de chamar de poesia nominal. Que era basicamente pegar num nome ou numa palavra e tentar descobrir o segredo que ela tem escondido à vista de todos. E comecei a escrever uma coisa que chamo de Dicionário de Poesia Nominal. E uma das palavras que lá está é tempo. Portanto, é como se tratar o tempo como uma sigla que tem um segredo. Neste caso, o segredo é ter escolha medida por possuir ou oferecer. Ou seja, mais do que a ideia do ciclo, mas também a ideia do ciclo, é esta ideia de que o tempo é uma escolha que nós fazemos entre querermos coisas, termos coisas, ficarmos escravos das coisas que temos ou darmos. Porque depois o universo nos vai retribuir se dermos. É uma armadilha. Porque a generalidade das pessoas tende a querer coisas, a ter coisas. E caímos no tal problema de como é que podemos criar se estamos muito ocupados a arranjar coisas que no fim não nos vão servir para grande coisa e vamos deixá-las. Não fazem parte de nós. Portanto, mais do que uma pergunta, era um desafio. Pensar o tal ciclo na perspectiva do ter, possuir ou oferecer. Isto era uma coisa. Como é que se chama? Desculpe. Luís. Luís, obrigada. A segunda coisa, que é muito interessante também, porque tem a ver com a questão da raiva, tem a ver com a questão da fúria, é que eu acho que neste momento podemos fazer a mesma lógica, ou pelo menos uma lógica similar, não é a mesma lógica, mas é uma lógica similar neste país. Porque eu achei muito interessante quando disse que na sua cidade, os nomes dos sítios são em linguagem indígena tupi. Ora bem, em Lisboa, cada vez há mais sítios cujos títulos são em inglês. E há uma colonização claríssima, e vê-se mais nas gerações mais novas, por causa do inglês. Porque daqui a pouco as pessoas vão começar a falar o inglês, mesmo sem haver nenhum Marquês de Pombal a proibir-nos de falar português. As gerações mais novas, porque também há maior intercâmbio, isso até é uma coisa boa, com outros países, mas cada vez mais falam o inglês. E já começa a haver um conjunto de termos anglófilos metidos dentro da nossa linguagem. Por dever de ofício, eu volta e meia tenho que estudar contratos bastante complexos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do contrato, que ainda por cima era um segredo, que foi celebrado quando foi da venda do novo banco.
E uma das coisas que mais me admirou e revoltou, a tal raiva, é que esse contrato estava em inglês. Não havia uma tradução oficial em português. Estamos a falar de uma coisa que, grosso modo, nos custou 8 mil milhões de euros. E estava em inglês. Pronto, eu já me larguei, queria apenas deixar estas duas coisas, ou seja, primeiro o tal desafio do tempo e depois a questão da solidariedade, porque cada vez mais nós nos estamos a ser colonizados pela língua inglesa. Pronto, e era isto. Muito obrigada, Luiz. Primeiro eu começo falando sobre a questão do tempo, né? E você estava falando sobre possuir e tudo. Eu não consigo fazer uma ligação, justamente porque, pensando na língua ancestral, por exemplo, no tupi, nós não temos pronomes possessivos. Meu, teu, não existe. Porque a noção de propriedade não existe na língua ancestral. Então, portanto, o tempo, pensar essa ideia de tempo, eu não consigo fazer essa relação entre ter, porque sequer essa palavra existe dentro dessa gramática e dentro dessa forma de compreender o mundo. Então, o que eu posso te dizer em relação ao tempo é que como se pensa o tempo é definitivamente observando a natureza, é definitivamente observando os ciclos. Mais ou menos como a gente faz aqui das estações, né? Ou como a gente deveria fazer, observar o que é que está começando, o que se planta, o que se colhe. E isso é o tempo, a realidade do tempo, o que se planta e o que se colhe, e o que está crescendo. A realidade do tempo é aquilo que está vivo e em movimento, né? Que não tem a ver com pertencimento, com ter coisas, né? E pronto, em relação à colonização linguística, só fazendo um pequeno parênteses, né, porque, obviamente, é incomparável o que o Marquês de Pombal fez no Brasil com essa colonização linguística, então não é possível dizer, não, porque não tem o Marquês de Pombal, mas porque a gente está falando de processos históricos completamente diferentes, né? Eu entendo a sua solidariedade, mas é também para pontuar que nós estamos tratando de processos históricos diferentes e que não é a mesma coisa que nos aconteceu, que está acontecendo aqui. Inclusive, hoje mesmo fui a um café e tive que falar inglês e acho péssimo. E eu queria responder lendo um poema. Pode ser? Muito obrigada. Eu adoro esse poema. Porque eu escrevi com raiva também. Igual você está. Porque a gente... nós... Aqui. Chama... Não tem nome. Mas eu vou ler. I'm done com so much para inglês ver. Everything tem que ser talked in English. Self-linguistic colonization or falta de autoestima. I'm done com so much puzzle, darling, and thank you very much. Somos tão proud pela suposta língua mais bonita e seguimos falando que hoje vai haver um talk e não uma conversa. I thought that to be universal, you should be clear at all. And quem says que todos speak in English? Eu falo muito bem a sua língua e algumas outras, but I prefer cheinha a minha. Maravilhoso. Não sei se há mais alguma pergunta. Ainda temos um bocadinho de tempo. Bom, continuamos a conversa e se surgir... Então, eu queria aproveitar... Temos mais um bocadinho de tempo? Temos, sim. Isso é ótimo. Eu queria trazer... Vamos sair um pouco dessas questões, né? Porque a gente estava justamente falando disso. É uma linha muito tênue mesmo, assim, daquilo que é daquilo que a gente precisa debater, porque são questões históricas, são questões que a gente precisa estar mesmo acordado. Mas como penso que também é o meu último evento do ano, o último evento do ano daqui, e esses assuntos, claro, né, eu estou sempre pronta para isso, mobilizam muita coisa em mim, sobretudo a minha raiva e sobretudo essas coisas. E como o ano está acabando, vocês estão ouvindo as musiquinhas de Natal por aí, já está tudo coloridinho, tá? Talvez eu quisesse trazer um pouco dessa dimensão, já que, inclusive, esse texto que eu falei sobre o tempo, né, a noção de tempo, eu publiquei no site da Afrolis. Depois tem uns outros textos também, assim como Línguas que Florescem por Vingança, que é um texto que fala
de todas as coisas em tupi que se fala aqui, nem se sabe, né? Os jacarandás que florescem aí por vingança, que deixam que o povo fica chateado. Mas jacarandá é uma palavra tupi, todo mundo tem que falar, todo mundo come pipoca, né? Então eu também trago um pouco dessa dimensão do que se tem nessa língua e nem se percebe que também é, e que essa língua florescendo, né? Então, eu queria também trazer um pouco essa ideia de lembrar, né? Como eu trouxe para vocês a Joy Hardy, como eu trouxe para vocês algumas dessas... De olhar para além dessa questão histórica e de tudo isso que a gente precisa olhar e que precisa olhar com bastante cuidado. Eu queria que a gente pudesse olhar também para os ciclos, para o tempo, para as coisas e para aquilo que está... Que eu acho que é o momento, né? A gente sempre pensa, tem um ano acabando e quais são as nossas expectativas em relação a isso? O que está acabando de verdade? É um tempo, é um ano, é o mundo? Porque o mundo está acabando. Não sei se vocês estão ligados nisso. Mas a gente pensar mesmo numa outra dimensão. Então, eu queria ler algumas coisinhas. Claro que sim. Obrigada. E queria que a gente pudesse pensar isso também, né? E tá pensando junto, mas eu trouxe tanto livro. Então, assim, peraí, que eu marquei essa página. Eu costumo fazer um workshop, oficina. Eu costumo fazer uma oficina de poesia e que eu costumo separar algumas cosmopercepções, algumas visões indígenas que vêm através de poesia, né? E aí que é um encontro, que eu costumo dizer que é um encontro com a poesia indígena. As pessoas costumam dizer que a poesia indígena é metafórica. Eu adoro isso. Ai, que metáfora bonita que essas pessoas estão usando. Ela está dizendo que ela é a terra. Que metáfora linda. Ela está dizendo que a montanha é irmã dela. Que bonito. Isso não é uma metáfora. E isso é o nome dessa oficina que eu faço, né? Isso não é uma metáfora, que é um encontro com a poesia indígena. Porque a poesia indígena é aquilo que emana da terra, é a nossa observação, é o nosso espaço de sentir, de estar junto com a terra. Portanto, o que a gente fala não é uma metáfora, né? Não é, olha, se o sol é um irmão, enfim. E a Nathalie Dias, que é uma das minhas poetas favoritas, minhas poetas indígenas... Aliás, as minhas poetas indígenas favoritas estão aqui, depois eu vou indicar. Mas a Nathalie Dias, ela vai trazer um pouco, né, essa dimensão. Eu queria até ler para vocês. E a gente conversou um pouquinho mais cedo sobre isso, que ela fala sobre a primeira água é o corpo. Eu vou ler só pequenas estrofes, assim, pequenas partes, porque é um texto bastante longo, mas eu queria trazer isso com vocês. Ela diz assim: o Rio Colorado é o rio mais ameaçado dos Estados Unidos e também é uma parte do meu corpo. Carrego um rio, é o que eu sou. Ahá, Macav. Isso não é uma metáfora. Aí ela vai dizer, quando um Mojave diz, eu não sei falar, então, mas enfim, Ineri Avak Ahá, Macav. Estamos dizendo o nosso nome. Estamos contando uma história da nossa existência. O rio corre pelo meio do meu corpo. Eu vou parar por aqui, mas eu queria fazer um paralelo para vocês entenderem como não é metafórico e como é que a gente pode pensar esses ciclos dentro da vida da gente, né? Quando a Nathalie diz que o Rio Colorado é o rio mais ameaçado dos Estados Unidos e que é uma parte do corpo dela, o que ela está dizendo? Será que a gente consegue fazer esse exercício? Por exemplo, acho que todos vocês devem ter acompanhado a situação do Yanomami, do garimpo em terras Yanomami. E vocês sabem o que o garimpo faz na água de um território. Ele contamina, com mercúrio, principalmente. Hoje, mais de 80% da população Yanomami tem mercúrio no corpo. E tem mercúrio eu não sei como é que é a palavra, seria em quantidades exorbitantes, muito maiores do que as toleráveis, se é que se tolera alguma coisa de mercúrio no corpo, né? Mas quando a Nathalie diz o rio é uma parte do meu corpo, e quando a gente vê na mídia e quando a gente vê que os Yanomami, que os meus parentes Yanomami estão morrendo porque estão consumindo uma água contaminada de mercúrio, esse rio ele já está morto.
Esse rio contaminado de mercúrio, ele já morreu. É um rio sem vida. E quando a gente consome uma coisa que não tem vida, o que acontece com a gente? A gente também morre. Portanto, a gente é uma parte desse. Isso não é uma metáfora. No meu território, quando a gente tem um problema também com extração de pedra, e quando essas coisas acontecem, o rio fica todo poluído, a gente fica semanas sem poder acessar o rio, e muita coisa se perde, muita parte do nosso corpo se perde, da nossa alimentação, das coisas que são feitas ali, de processos rituais. Portanto, as únicas sociedades que separaram quem nós somos da natureza foi o Ocidente, de dizer, olha, eu sou uma pessoa e aquela árvore é a natureza, ou aquele rio é a natureza. Portanto, o que eu gostava de trazer para cá, eu acho que é essa ideia que eu trouxe no início da Joy Hardy, que é lembrar. Lembrar que um rio é uma parte do nosso corpo, né? O Rio Tejo é parte da história desse país, né? Inclusive, eu fiz as pazes com ele há uns meses atrás, porque, né, a gente tem ali uma questão histórica, né? Dali saíram algumas coisas que... Portanto, olhar para esses seres não humanos, para essas gentes que têm espírito, uma árvore tem espírito, uma água tem espírito, um rio tem espírito, como o nosso corpo tem, é muito prepotente da nossa parte achar que a vida está só aqui. É muito prepotente. Eu, inclusive, convido vocês a saírem, quando saírem daqui, olharem para o chão, vocês verem quanta vida acontece apesar do concreto. Você pode ter um monte de concreto, mas tem um monte de vida ali em volta. Falando, é aqui, estou vivo. Aparece. As coisas aparecem no concreto, né? Então, é muita prepotência da nossa parte achar que a gente é separado disso. E eu acho que é o que eu desejo cada vez mais, assim, e é o que eu tento trazer cada vez mais, tanto na minha poética quanto no que eu costumo trazer, né, nessas conversas, que é justamente a gente precisa se reconciliar, não com a natureza, com a gente, porque nós somos a natureza. Enquanto a gente não entender isso, que a gente precisa se reconciliar com o que a gente é, para que a gente possa seguir, né, enfim, para a gente seguir o fim do mundo em paz, né, o mundo acabar e a gente ficar um pouco mais tranquilo, porque o mundo já acabou, né, já acabou lá 500 anos atrás para nós, e vive acabando, e vai acabar daqui a pouco, ele está acabando o tempo todo, mas a gente está junto, a gente está presente, a gente está com a gente quando a gente entra quando a gente para de brigar com isso, com a natureza que a gente é, né? Quando a gente para de brigar com os nossos ciclos, quando a gente para de... É isso, quando a gente olha para a vida como uma coisa, um espectro ampliado, né? Não só o nosso cachorrinho em casa, ou o nosso gatinho, que a gente costuma ter afeto, porque a gente entende que é isso. Tem muito mais coisa viva, né? Tem muito mais. Eu tenho uma prática. Eu costumo dizer que eu sou uma jardineira de apartamento, porque eu tenho um apartamento e eu só posso jardinar lá. Infelizmente, eu não tenho um show. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer, e que eu tenho certeza que também é um hobby de muitos de vocês, né, é ver as minhas coisas crescerem, ver as minhas plantas experimentarem as estações. E agora a gente está entrando no inverno, né? A gente está quase ali chegando perto do inverno, e elas vão ficando diferentes, elas vão perdendo aquela robusteza que elas tinham, né? E é o ciclo. É parte do ciclo. Vamos se preparar para morrer também, né? Vamos se preparar para voltar para a Terra e vamos se preparar para nascer de novo. E eu acho que tem sido a coisa mais importante e é a poesia mais fina que eu tenho aprendido e que eu volto o meu trabalho cada vez mais a essa direção, que é olhar para a Terra com verdade, com respeito, com reverência, para todas as coisas vivas, com respeito, dignidade e reverência. É olhar para tudo que cresce, com respeito, dignidade e reverência. Tem um parente que diz: eu não consigo mais chegar perto de um rio, beber da água e não agradecer a água pela infinita bondade de continuar aparecendo para que a gente tenha o que beber. Então, o que eu tenho cada vez mais tentado fazer é, de fato, olhar para a Terra, olhar para os ciclos, olhar para as coisas vivas, para todas as coisas vivas, com o máximo de verdade e
reverência e respeito possível, porque é isso, né? Eu sou parte disso, então, se eu cuido disso, isso também cuida de mim, né? Quem cuida, quem jardina, quem cuida de alguém sabe, né? A gente cuida e aquilo também cuida da gente. Então, é isso. Poesia não é metáfora. Poesia indígena não é metáfora. Poesia indígena é a terra falando. E a terra falando é para a gente escutar, né? É para a gente ouvir a terra porque ela tem coração e respira. É para a gente prestar atenção com o rio porque ele é uma parte do nosso corpo. É a gente assumir que nós somos forças da natureza. Tem um poema que vai sair nesse livro novo agora, que pela Pântano, que diz assim, que fala sobre a menstruação, né? Que eu fico completamente, eu viro uma força da natureza, né? Aquilo vai e eu assumi, eu parei de brigar com a força da natureza que eu sou e eu assumi que tudo bem, eu sou uma força da natureza e como toda força eu posso ser delicada ou avassaladora. Então, que a gente também tenha esse entendimento de olhar para quem a gente é, para a força que a gente é, e com atenção, com carinho, com delicadeza, né? E sem entender isso como uma metáfora. Não esquece. A coisa que mais me faz impressão é a pessoa olhar para um discurso como esse de uma forma mística, né? Olha, está falando de misticismo. Não, estou falando de terra. Coisa concreta. Coloca a mão lá que você vai ver. Obrigada, Ellen. Depois disto, eu gostava, não queria nada, gostava que ficássemos com isso que tu disseste entre nós, mas não consigo não perguntar, porque acho que também já falámos sobre isso há uns meses, quando nos encontramos, e eu acho que merece ter um bocadinho de tempo aqui, que é perante o fim do mundo, não é? Obviamente que as nossas atenções, as nossas inquietações se voltam para uma tentativa de salvação do mundo, e isso, obviamente, que gera um interesse maior, e isso é que é tão contraditório, não é? Em relação à cultura indígena, quase como se houvesse qualquer coisa que vou criar o binómio vocês-nós, que é horrível, mas vamos pôr as coisas assim para ser mais fácil, como se vocês pudessem salvar-nos. E tu disseste uma vez uma coisa que me marcou muito, e eu gostava só que, enfim, terminássemos um bocadinho também a falar sobre isso, porque acho que é bom ter isto presente, né? Que é, tu disseste qualquer coisa como nós estamos a salvar a nossa terra ou a viver a nossa, desde sempre, né? Vocês é que, mas agora há um bocado esta ideia como se pudesse haver qualquer coisa que vocês começariam agora a fazer por nós, não é? E eu gostava que falássemos um bocadinho sobre isso para terminar, porque há um súbito interesse, há um crescente interesse, há também uma fetichização, obviamente, há tudo isso, e nós estamos aqui numa conversa, né, no contexto do Teatro Nacional e da Casa de uma Pessoa aqui no TBA, na cidade, no concreto, não é? Mas gostava só que pensasse um bocadinho sobre isso connosco. Sim, que delícia. Eu adoro falar sobre o fim do mundo. Adoro, eu acho o máximo, porque primeiro que é uma realidade, né? Porque tem uma galera por aí, inclusive grandes líderes mundiais, que estão negando, né? Estão negando que os recursos não são infinitos, estão negando que nós estamos vivendo ondas enormes de calor, de frio, de migrações, de processos que são históricos, mas que também fazem parte dessa configuração de planeta que a gente tem hoje, e que tem a ver, sim, com as escolhas que a modernidade fez, né? Que é comer a terra. O Ailton fala isso, eu adoro esse termo. Ele fala comer a terra, devorar a terra, como se machucar, né? Tirar essa... Então, eu gosto de falar de fim do mundo, porque eu acho que o mundo acaba todo dia. Eu não sei vocês, mas eu sou ligada a muitos movimentos políticos no Brasil, sobretudo os indígenas, por isso que eu agradeço muito a pergunta, porque também a gente precisa sair um pouco desse lugar romântico de achar que agora os povos... Pois isso, começamos assim. Bom, o Parente diz que o fim do mundo começa lá em 1500, né? Quando a primeira caravela chega na nossa costa, trazendo inclusive as doenças químicas, né? Essas doenças que são dessas infestações que nós não tínhamos, começa ali um primeiro fim do mundo. As pessoas já então, a gente está sempre vivendo o fim do mundo. Eu não sei,
um continente, um país em guerra é o fim do mundo. A gente está vivendo guerras em muitos lugares do mundo, né? A gente está falando de Palestina, a gente está falando de África, a gente está falando de, inclusive, guerras que acontecem dentro dessa dinâmica colonialista que foi criada. Então, para mim, o fim do mundo é todo dia. Quando eu abro as notícias políticas e vejo que um parente foi assassinado, ou quando o mundo já acabou. Quando a gente vê uma coisa que a gente pensa assim, uma barbárie, né? Alguma coisa. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio que um velhinho, uma pessoa mais velha, foi despejada da sua casa porque não pôde pagar uma renda, é o fim do mundo para mim. Assim, eu vejo o movimento de moradia em Portugal. Quando eu vejo as pessoas passando pelas vulnerabilidades que passam, para mim o mundo já acabou, né? Então, como é que a gente adia o fim do mundo? Então, como é que a gente... O Ailton fala isso, né? Que é sempre a possibilidade de contar mais uma história. Mas é importante saber que nós... O Davi fala isso. Ele diz, bom, nós não... O nosso já acabou, mas a gente está sempre reinventando, porque é de onde a gente está. A nossa preocupação não é com a gente, é com vocês, porque nós sabemos resistir ao fim do mundo, né? Com todas as brincadeiras que isso traz, né? Porque também tem um recorte importante socioeconômico, eu diria, porque a gente sabe que essa negação das mudanças climáticas também depende a um racismo ambiental, onde os povos que vão ser prejudicados com as questões climáticas são, primeiro, os povos periferizados, né? O meu território, todo ano, quando chove muito, é uma cheia que nunca dava e que, de repente, começa a dar muito e destrói tudo. Então, quem sofre primeiro são os povos periferizados. Então, é muito perverso achar que nós, com as nossas sabedorias ancestrais que foram apagadas, que foram perseguidas, vão salvar o mundo para alguém. Primeiro, que ninguém vai salvar ninguém, tá? Queria dizer isso para vocês, não vai ter, não vai rolar. E que é perverso esperar que nós vamos fazer alguma coisa se a sociedade nem se mobiliza para isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, todo mundo fala muito de Amazônia e protege o bioma e tal. Não sei se vocês já pararam para pensar que, só uma informação muito rápida, né? Povos indígenas são 5% da população mundial. 5%, povos indígenas no mundo. Mas esses povos são responsáveis pela proteção de mais de 80% da biodiversidade mundial. Isso quer dizer alguma coisa. Para mim, isso quer dizer alguma coisa. E quando eu olho para esse cinismo, né? E essas pessoas estão ali também tentando sobreviver dentro dos seus. E o que eu convoco, e por isso que eu agradeço muito essa pergunta para poder ir se encaminhando para esse final assim, que não adianta relegar o trabalho a um terceiro. Tem um poeta que é pernambucano que eu gosto muito, que ele diz assim, toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Então, estamos dando passos? Estamos apoiando? O que está acontecendo? Quem é que está protegendo a biodiversidade? Estamos protegendo os povos indígenas? Vocês sabem o que está acontecendo hoje no Brasil? Existe a possibilidade da aprovação de uma lei completamente inconstitucional que retira direitos territoriais indígenas e a sociedade nacional não se mobiliza. Como é que a gente quer se proteger do fim do mundo se os mecanismos... Se nós estamos usufruindo desses mecanismos? Então, para mim, assim, é sair da visão romântica de vamos ser salvos por alguma coisa e nós vamos arregaçar as nossas manguinhas ou vamos olhar para o mundo que nós queremos e vamos olhar para isso com verdade, com honestidade e tomar nós as nossas próprias providências e olhar nós para os nossos próprios quintais e para os nossos próprios lugares, né? Acho que é honesto com todo mundo. Ellen, temos que terminar, mas eu queria terminar porque sei que as conversas muitas das vezes acabam por ser muito políticas e este não deixa de ser o Clube dos Poetas Vivos e nós estamos aqui pela tua força, claro, pela tua palavra, mas pela poesia, e eu queria terminar com poesia, se puder ser.
e desafiava-te a ler alguma coisa que tu queiras. Eu gostava de ler só um poema teu para terminar. As raízes que puxam nossos pés de volta para a terra foram plantadas por nós ontem. As que plantamos amanhã sustentaram o céu dos de antes. A lição é desaprender tempo e contar terra. Eu parava por aí. Eu vou ler um pequenininho. Chama Carapaça de Jabuti. Leva o teu tempo na carapaça do jabuti. Insiste. Não sucumbir a nenhuma hora inventada. Só o tempo da transformação existe. Mais nada. Ana Silva e Ana Rita, as nossas intérpretes de LGP, Ellen Pirauaçu, a nossa convidada, e vocês. Obrigada, Tereza, até para o ano. Maravilhosa. Obrigada.